Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula da área de Ciências Humanas, disciplina de História. Eu sou o professor Eustáquio. Essa aula é voltada para os alunos de quinta série e o nosso tema hoje vai ser Cidadania, ontem e hoje. Vocês sabem o que é cidadania? Cidadania é um termo que vem da palavra cidadão. Quem é o cidadão, né, originalmente? É o citadino, a pessoa que vive nas cidades. E aí a gente tem uma mudança, uma evolução paulatina de leis, de direitos e de deveres ao longo da história da humanidade. E hoje nós temos esse conceito de cidadania, que é um conceito muito caro, né, aos cidadãos que vivem nas democracias contemporâneas. Mas, professor, o que significa cidadania? Você ser cidadão, pessoal, é você ser portador de uma série de direitos e deveres. Então, o fato de você ser cidadão faz com que, ao nascer, você tenha uma série de direitos e ao avançar na idade, você vai adquirindo uma série de direitos, como o direito, por exemplo, de votar e ser votado. Isso é uma característica das democracias contemporâneas, né? Você ter acesso aos seus direitos políticos, que são exatamente isso, a capacidade de receber o voto dos outros cidadãos, para ser eleito para representá-los numa determinada situação, ou de votar em alguém, não é isso? Então você pode votar ou ser votado. Então, pessoal, a cidadania é isso, como está aí na imagem, é um conjunto de direitos e deveres que um cidadão tem dentro de um Estado. Estado, o que é Estado, professor? Estado são as estruturas governamentais, são as estruturas administrativas e políticas de um país, de um governo, certo? Mas, professor, afinal, o que seriam esses direitos e esses deveres? Nós temos, então, como cidadãos, uma série de direitos e uma série de deveres. Então, eu coloquei aí na imagem, já citei antes, mas vou reforçar, porque é um direito extremamente importante que nós, cidadãos, temos, que é o direito de votar. Então, aí na imagem a gente tem uma pessoa votando, né? É extremamente importante, pessoal. Como nós também temos, é muito importante, nós temos o direito à educação, nós temos o direito de, no caso de sermos processados por termos cometido algum crime, nós somos processados dentro de um rito, dentro de um procedimento que vai garantir ali que sejam observados nossos direitos. Então, nós podemos até ser condenados se tivermos cometido um crime. Mas isso vai ter que ser feito dentro de uma ordem legal para que aquela sentença, aquela punição, ela seja justa, correta e legal, certo? No caso, um exemplo de dever, a gente tem aí na imagem, pagar tributos. Eu sei que os pais de vocês não gostam muito disso, né? Mas, infelizmente, a gente vive numa estrutura onde esses impostos que a gente paga, eles possibilitam que que a gente tenha acesso, que a gente tenha um retorno por parte dos governos. Por exemplo, nós adultos que conduzimos, que somos motoristas, que conduzimos carro, nós pagamos uma série de tributos ligados à propriedade desse carro, desse veículo, como, por exemplo, o IPVA, que é um imposto que quem detém, quem é dono de um carro, ele paga. E aí esse imposto volta para o condutor de que forma? A gente ter boas estradas, a gente ter uma boa sinalização. Então, um dos deveres dos cidadãos é esse, pagar impostos, e isso é revertido para a população dessa maneira. Por exemplo, outra situação onde a gente tem que seguir aquele dever, que cumprir aquele dever. No caso das leis, eu falei aqui dos impostos que se pagam em relação à propriedade de veículo automotivo, mas o condutor ele não pode dirigir da maneira que ele quiser, ele tem que dirigir de uma forma adequada, então ele estuda, ele tem que ter consciência da sinalização, do que aquela sinalização quer dizer, que ele não pode ultrapassar o sinal vermelho. Então essa imposição ela é feita para preservar a vida do condutor e de outras pessoas, do pedestre e de outros condutores também. Então mais um exemplo que eu estou dando aqui de dever do cidadão.
E, pessoal, a cidadania, ela também está fortemente ligada a um outro termo que vocês devem ter ouvido bastante, que eu não sei, provavelmente vocês não sabem exatamente o que é democracia. Então, democracia e cidadania são duas coisas que nas democracias contemporâneas de hoje em dia, elas andam muito juntas. E, professor, afinal, o que é isso? O que é democracia? Democracia, pessoal, é uma expressão portuguesa, a nossa língua portuguesa vem do latim, e esse latim também ele vai ter anteriormente uma influência aí, da língua grega. Então, democracia é uma palavra que vem do grego antigo, né, que vem da junção de dois termos, demos, que quer dizer povo, e kratos, que quer dizer poder. Então, o que é democracia? É o poder exercido pelo povo, é o poder que é exercido pela população, né? E nas democracias contemporâneas, isso é exercido dessa forma, a gente vota, a gente dá a chancela, a gente dá o nosso voto de confiança a alguém para que aquela pessoa nos represente. Mas e professor, onde foi que surgiu a democracia? De que forma ela era feita, né, quando ela surgiu lá atrás? Ela surge, pessoal, na Grécia Antiga. Ela surge antes de Cristo, ela surge ali no século VI, no século V, VI antes de Cristo. E ela vai surgir na cidade-estado de Atenas. A civilização grega foi uma civilização extremamente importante. Vocês vão estudar com mais profundidade agora no Fundamental 2. Vocês vão perceber que foi uma civilização que influenciou muito a cultura ocidental. Porque a civilização romana, ela bebeu muito na fonte, ela bebeu muito na cultura dos gregos, e os romanos, como eles dominaram grande parte do mundo habitado na antiguidade, eles vão deixar essa herança e através da cultura deles veio a cultura grega, né? Então nós somos aqui no Ocidente, a gente tem uma influência muito grande da civilização grega. Mas professor, como era? Como foi? Onde que se originou a democracia? A democracia, pessoal, começou na cidade-estado de Atenas. A civilização grega, ela não se conformou sob um poder único, como um império, no caso, o Império Romano. Não. Os gregos, a civilização grega foi formada através de várias cidades-estado, que eram independentes entre si. Não havia um governo único regulando todas essas cidades. Cada cidade era autônoma. Eles compartilhavam o quê? A religião, a língua, alguns aspectos, mas em termos administrativos de governo, elas eram absolutamente autônomas. E a mais importante delas foi a cidade de Atenas, lá na Grécia, né? Então lá nós vamos ter não só o surgimento da democracia, como também nessas cidades-estado gregas o surgimento da filosofia, teoremas importantes da área da matemática. Os gregos foram grandes engenheiros, grandes arquitetos, enfim. E a democracia também vai surgir lá. Mas, professor, como era essa democracia? Na cidade-estado de Atenas, havia uma grande praça no centro da cidade chamada de Ágora. Então ela ficava perto, por exemplo, da Acrópole de Atenas. Vocês já devem ter visto imagens ou fotografias da Acrópole, são ruínas. A Acrópole é cidade alta, são ruínas onde está o famoso templo Partenon. Então ali era a sede dos principais templos e alguns prédios administrativos da cidade, e logo ao lado a gente tinha essa praça chamada de Ágora, e nessa praça ocorriam as reuniões importantes da cidade, onde os cidadãos atenienses iam lá para resolver questões importantes. Mas professor, todo mundo ia para essa praça? Não, pessoal. Apenas os homens livres que fossem cidadãos atenienses. Então, a democracia surge de uma forma não inclusiva. Foi uma evolução porque a maioria dos governos da era antiga havia ali um rei, havia um líder e que ele mandava. E ninguém questionava, né? Não havia muito esse poder exercido por um grupo. Então, os gregos inovaram nesse sentido. Todos os homens daquela cidade-estado que eram livres, eles iam lá decidir coletivamente sobre questões importantes da cidade. Não era uma democracia inclusiva, estavam de fora os escravos, as mulheres, as crianças e os estrangeiros, aqueles que não eram cidadãos atenienses. Então, pessoal, mas de qualquer maneira,
surgiu ali, surgiu de forma limitada, mas foi o embrião, né, de uma evolução que a gente vai ter e que vai chegar até os dias de hoje, uma democracia mais plena, mais inclusiva que a que nós temos. Então, né, aí de acordo com a imagem, eu acabei de ilustrar para vocês que essa democracia inicial é bem diferente da democracia que nós temos hoje. E o que faz as democracias contemporâneas serem diferentes dessa democracia original lá na Grécia? Como eu já falei, ela é uma democracia mais inclusiva, é uma democracia onde todos têm acesso, todos podem se tornar, todos se tornam cidadãos com esses direitos e deveres que eu já expliquei anteriormente para vocês. Então, hoje, na Grécia Antiga, as mulheres não podiam participar da vida política. Hoje, na maioria dos países, das democracias de hoje, as mulheres têm pleno acesso, têm plenos direitos políticos, né? Podem votar e podem ser votadas. Todas as crianças do sexo masculino e feminino têm o direito de ter acesso à educação, à saúde, a uma série de questões, né? Então, as democracias contemporâneas, elas passaram por uma ampliação desses direitos. E, pessoal, a cidadania, que tem a ver com democracia, que eu já expliquei para vocês, ela também traz outras questões, né? Traz outros aspectos. A cidadania, ela também traz uma necessidade de que nós tenhamos respeito, um respeito muito grande em relação à diversidade, em relação a culturas diferentes. Eu citei o exemplo, vou citar aqui o exemplo de, por exemplo, migrantes, como os sírios, né, que foram deslocados, que vieram para o Brasil por conta da guerra da Síria. Então essas pessoas têm o direito de serem recebidas, de se legalizarem no Brasil e de reconstruírem suas vidas. Então a cidadania, ela também, muitas vezes, ela se estende a esses cidadãos estrangeiros que aqui chegam pedindo asilo político, por exemplo, por conta dessas guerras, de perseguições, etc. Então, pessoal, a cidadania, ela tem a ver muito fortemente com esse respeito ao outro, né? Mesmo que seja estrangeiro, ao respeito, à valorização da cultura estrangeira, da pessoa que aqui chega por uma série de motivos, né? No caso das populações sírias, envolvendo aí esse deslocamento forçado, e que todas essas pessoas tenham acesso, que seja possibilitado a elas ter acesso à sua plenitude de direitos. Essas pessoas também são dignas, são merecedoras de serem contempladas, de terem acesso aos direitos humanos, né, que eu falei no começo da aula. Então, essa diversidade, ela tem que ser respeitada. As pessoas têm que ser respeitadas nas suas particularidades, mesmo na nossa escola, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Eu citei exemplo de pessoas estrangeiras que aqui chegam por motivos os mais variados, mas também na nossa sala de aula, na nossa escola, todos somos diferentes. Não existe uma pessoa igual à outra. Então aquele menino mais tímido, o magrinho, o mais fortinho, todos têm que ser respeitados na sua dignidade como seres humanos. E o que são direitos humanos, professor? Bom, direitos humanos são a reunião de todos esses direitos, direitos aos quais todos nós, como humanos, devemos ter acesso de forma igual e universal. Então, o fato de sermos seres humanos já nos dá a chancela, já nos dá a possibilidade de ter acesso a esse conjunto aí de direitos. E aí, pessoal, nessa imagem que eu trago aí, eu coloquei aí algumas palavras que exemplificam que direitos são esses. Então nós temos, que sendo contemplados pelo conjunto de direitos humanos, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à liberdade, o direito à expressão, né? Você falar, você debater, você dizer quais são suas ideias, o direito à crença religiosa, o direito à saúde, à educação, à igualdade, o direito à nacionalidade. Por exemplo, eu citei o exemplo dos refugiados sírios. Essas pessoas devem ter a possibilidade de, ao chegarem
a outro país, no caso aqui é o nosso país, o Brasil, de poderem se formalizar, de poderem se documentar, para poderem ter acesso à educação pública, à saúde pública, a seus documentos, para poderem fazer um concurso, poderem trabalhar, enfim, poderem novamente se tornar cidadãos plenos, cidadãos com acesso a esse conjunto de direitos humanos que eu citei. Então, por fim, pessoal, eu trago aí, para que nós reflitamos, né, um desenho feito por um garoto chamado Omar, um garoto que enfrentou, que vivenciou esses problemas da guerra na Síria e que foi obrigado, junto com sua família, a fazer essa travessia perigosa do Mediterrâneo, onde muitos morreram afogados, e que felizmente conseguiu chegar até aqui ao Brasil. Então a gente vê aí nesse desenho, né, através dos olhos dessa criança refugiada, toda a carga, todo o horror, toda a dificuldade pelas quais ela passou, mas que felizmente conseguiu chegar ao nosso país. E é muito importante, tudo isso que eu falei aqui ao longo da nossa aula, o que é cidadania, o que é democracia, o que são direitos, o que são deveres, é muito importante que isso seja respeitado no nosso país, para que crianças como o Omar e até crianças brasileiras que vivem em algum tipo de situação de vulnerabilidade tenham acesso à sua dignidade, tenham a possibilidade de serem cidadãos plenos, né? Então eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e espero que tenham gostado da aula. Até mais.